Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, começando mais uma semana aqui no Senado Federal, após um final de semana com muitas manifestações pelo país, manifestações que foram legítimas, com base na cultura da paz, do respeito, e eu acho que isso é importante, né? Que tanto as pessoas que são a favor do governo, quanto as pessoas que são contra o governo, possam se manifestar livremente. Isso é liberdade, né? E eu acho que o povo que sabe se manifestar, eu estou há pouco tempo aqui no Senado, 2 anos e meio, menos que isso, mas eu já percebi que um povo que sabe se manifestar é muito bem ouvido pelos seus representantes, né? Com respeito, de forma pacífica, sem violência, sem intolerância, aberta ao diálogo. Isso é algo que eu que gosto de andar nas ruas, gosto de andar nas feiras, no comércio, é algo que a gente sente um pouco a alma do povo, a gente sai um pouco da bolha que a gente vive aqui em Brasília e tem uma percepção da realidade do que está acontecendo. Então acredito que, como diz Platão, 350 anos antes de Cristo, o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então é muito importante que o povo coloque para fora aquilo que está sentindo, né, a sua visão, para que a gente possa perceber o que eles estão falando. Sempre, obviamente, respeitando a questão das legislações nossas, né, sobre questão de sobre o lockdown, né, alguns estados que têm, precisa se observar isso, embora que possa discordar, mas é lei, a lei tem que ser obedecida, todo mundo usando máscara. Aqui em Brasília, eu estava trabalhando no Senado e vi que as famílias passaram de carro, né, ou seja, não teve problema de possibilidade de contágio, e isso é muito positivo que ocorra, respeitando sempre as instituições do país. Por falar em respeitar as instituições do país, o Senado dá hoje mais um passo importante, né? Nós vamos fazer as oitivas. Mesmo sem termos um plano de trabalho aprovado, vamos ouvir os ex-ministros da Saúde e o atual ministro da Saúde essa semana. Passei o final de semana com a equipe trabalhando, estudando a questão de perguntas para ser feitas. Tenho muitas curiosidades. Pela nossa postura de independência, quero ouvir os ministros e tenho muitas perguntas para ele. Inclusive compartilhei com os nossos seguidores nas redes sociais para que a gente possa ter aí ideias interessantes e também esse ouvir da população é muito importante, de dúvidas também, que são muitas vezes dúvidas que se juntam. Então, mesmo sem ter um plano de trabalho, vou apresentar hoje, pedir para o relator da CPI, para o presidente, acolher o plano que a gente fez, com muito cuidado, com muito carinho, com muita técnica, e foi simplesmente desconsiderado pelo relator o nosso plano de trabalho. Só olhou o dele, e o dele, infelizmente, só vê um lado da história, e a gente quer ver toda a história, para que venha toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Vamos apelar, inclusive também, para que nós tenhamos as oitivas alternadas. Vamos chamar o governo federal, e eu topo chamar todo mundo, né? Acredito que deve ser ouvido quem quer que seja para buscar a verdade, mas também vamos olhar o outro requerimento, porque são dois, a gente não pode esquecer, são dois requerimentos que foram apensados para a abertura dessa CPI. Um do senador Randolph, que foca apenas no governo federal, e o meu, que além do governo federal, que é importante fiscalizar, foca também as centenas de bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios a partir de verbas federais. E escândalo é o que não faltou, assim como dinheiro é o que não faltou também. A Polícia Federal fez uma relação e nós aproveitamos essas operações e colocamos o nosso pedido. Então a população se mobilizou com seus parlamentares para assinarem o nosso requerimento que conseguiu a maioria do Senado Federal. Então a gente precisa ser respeitado. Vamos fazer uma coisa alternada? Houve governo federal, no outro dia houve gestores de estados e municípios, também CGU, PGR. É muito importante que a gente possa fazer isso de uma forma equilibrada e não, como a gente diz no Nordeste, pendente para um lado só. Aí vira palanque político, e fazer palanque político em cima de 400 mil mortes não apenas é uma covardia, é desumanidade. Um grande abraço, acompanhe a CPI e vamos juntos
torná-la, tentar, porque já começou equivocada, mas tentar torná-la mais justa e independente da forma como for, se quiserem realmente apoiar, aprovar os requerimentos dos senadores que têm direito de pedir para ouvir as partes envolvidas. Um grande abraço, muita paz, Deus abençoe você e sua família.